Olá, meu querido e amado e amada irmão e irmã em Cristo Jesus. Tudo bem com vocês, meus luz? Como é que estão? Estamos bem? Então, a temática de hoje vai ser a patologia do capital, das estruturas clínicas à iluminação. Assim eu começo com o primeiro tópico. O primeiro tópico é justamente onde eu quero fomentar o discurso. E o discurso do capitalista e a conclusão da castração. Lacan subverte seus próprios quatro discursos para criar o quinto discurso, o discurso do capitalista, ou seja, o pentagrama, o éter, a cabeça pensante, a cabeça que pensa, o pensamento, o músculo, o cérebro. O discurso capitalista, diferente dos outros, ele articula e loucamente, ele é circular e loucamente astucioso. Sua principal característica é a rejeição da castração. Se não há limite de castração, não há falta simbólica, apenas uma busca frenética por objetos de consumo que prometam tapar o buraco do ser. Sim, a gente está sempre buscando o que fazer, porque senão a gente cairia num niilismo devastador, que seria a depressão, que seria a angústia, que seria a esquerda, o que ficou para trás. Quando a gente tem um insight, a gente tem algo positivo em mente, a gente vai para o tópico 2 agora, que é a mais-valia de Marx e mais desigualdade de Lacan. A ponta definitiva entre o discurso da economia psicanalítica, Lacan defende que Marx, o conceito de mais-valia, o valor extraído do trabalho para formular o mais de gozar. No capitalismo, o sujeito trabalha não apenas por dinheiro, mas por sucessão um gozo que nunca satisfaz, gerando um ciclo infinito da insatisfação. Por isso que toda vez que nós produzimos aquela busca incessante por produto, que é a produção do mercado. E o mercado é, se eu vender, mérito meu. Se eu não vender, mérito meu. Mérito sempre vai ser ao autor. Olá, seguidores, meu nome é Pedro Victor Lucas Bonf, sou tecnólogo em gestão pública, especialista em psicologia, e agora vamos tratar do terceiro tópico de agora, a dialética do senhor e do escravo. Em Hegel, para Hegel, o escravo trabalha e através do trabalho domina a natureza. O mindset lucrativo, o sujeito é o senhor e o escravo de si mesmo. Ele explora voluntariamente a autocoerção, acreditando ser livre. A depressão surge quando esse senhor interno percebe que o escravo não consegue mais entregar a meta. Ou seja, quando há uma ruptura. Por exemplo, o senhor é o capitalismo e o mestre cansou. O mestre é o senhorio do senhor, do capitalista. E nessa invertida eles ficam dialogando, ficam teimando, ficam numa labuta de quem tem mais engrenagem, de quem tem mais pacificidade ou paciência para aturar um ao outro. É um comanda o outro e o outro comanda um. E todos, um por todos, todos por um. Mindfulness como lubrificante da exploração. Uma análise crítica com práticas ancestrais de meditação foram cooptadas para reduzir o estresse corporativo, não para libertar o sujeito, mas para torná-lo um psicótico funcional capaz de suportar pressões desumanas sem questionar o sistema. É o silenciamento do sintoma em vez de sua escuta. Sim, porque senão seria muito traumático, seria tanto... Se voltasse com o real toda a carga da noumena, do inconsciente, a gente se exploderia. Todo mundo se exploderia. Uma coisa geraria uma histeria coletiva. Isso daí é um absurdo, algo que transcende, que vai à cadeia do lúcido do sonho, do sonhador. A ansiedade, o encontro com o desejo do outro. Para Lacan, a ansiedade não é medo do vazio, mas o excesso de presença. É quando o outro, o mercado, o chefe, o algoritmo está perto demais e existe algo que o sujeito não sabe o que é. A ansiedade é o sinal de que o desejo está sendo sufocado pela demanda ilimitada, ou seja, de tantas possibilidades da alteridade radical, que é cada um é o outro, o grande outro, o que nós queremos do mercado, o que você quer do mercado e como você planeja fazer do mercado o seu mercado. Eu aqui, Pedro Victor Lucas Bonf, projeto meu mercado, meu nicho de mercado, ajudando as pessoas a se esclarecerem para não precisar do meu produto de mercado. É muito simples, faça você mesmo o seu próprio domínio de si, vá em frente e conquiste o seu mercado. Eu não estou pedindo para que você se emancipe, eu estou te dando um aconselhamento psicoterápico
de como conseguir se autodominar sem se emitir ou emanar-se no campo social, mas sim deixando no campo social se expressar conforme você é o campo social, você é o outro, você está no outro, você é o povo, você é a voz da democracia. A 6. Depressão como covardia moral ou assédia. Lacan posiciona a depressão, tristeza, não como doença biológica pura, mas como uma desistência ética do desejo. Ao se submeter totalmente ao discurso do capitalismo e falhar, o sujeito cai no nada. A depressão é o luto por um eu ideal que o mercado prometeu, mas não entregou. Por exemplo, nos meus livros, que vocês vão encontrar aí no meu site www.luzquantica.com ou no payhip.com/luz quântica, ou aqui mesmo, aqui no meu portal aqui do YouTube, Luz Quântica, Videbis et diagnosis, tu verás e reconhecerás, irmão e irmã. Vamos aprendendo nesse lema, verás e reconhecerás, que vocês vão muito mais além do que qualquer pensamento, de qualquer foraclusão de pensamento, de qualquer alucinação auditiva, porque você e o outro são a paz e a resiliência. E a reciprocidade, principalmente. Mecanismos de defesa da repressão à cisão. No capitalismo tardio, a repressão, neurose, dá lugar à cisão, splitting. O sujeito vive em compartimentos, o profissional de sucesso e o ser humano devastado. O ego usa a negação para fingir que o sofrimento é apenas uma falha de gestão do tempo. É o reclame, a angústia, a crítica. Quando você julga, a crítica, você olha para o chave de espelho. E você não tem esse direito de julgar. Ninguém tem direito de julgar, mas todo mundo julga, porque somos humanos, somos passíveis ao erro. E o erro são os 10 pecados capitais, é o mesmo erro de Adão e Eva, do paraíso, é o mesmo erro da protogênese, da Odisseia, da Ode, da prosopopeia do inconsciente, o que está em cima do que está embaixo. Eu estou em cima e eu estou embaixo. Aqui é em cima, do quarto chakra até o oitavo chakra é cima, do quarto chakra até o primeiro chakra é o chakra da base, é o que te dá firmamento para que você não temas. Se você trabalha as pernas, você está trabalhando a musculatura que te dá rigidez para correr, para andar, para caminhar. Isso daí, esse corre-corre, é justamente a força necessária do cavalo, do cavaleiro, as pernas. Se você tem algum signo, você vai representar no seu signo as suas pernas. Como é que estão? Estão bem? A psicose social e o delírio do nome do pai. O capitalismo opera uma lógica de foraclusão, rejeição da lei simbólica. Sim, porque o capitalismo ele quer virar socialismo democrata. Sem o não do pai, que organiza o desejo, caímos em uma psicose social. Ou seja, num socialismo utópico, onde o delírio é coletivo e a crença de que o crescimento infinito e o gozo absoluto são possíveis. São impossíveis, porque isso é uma neurose, não é uma psicose. Se cair numa neuropsicose, a chave é a paranoia. E a paranoia vai precisar de uma neurose. E a neurose vai precisar de uma análise. E da análise vai precisar ter o conhecimento que está no capitalista, ou seja, no objeto A, que você está fomentando, que você está criando, que você está vendo, que você está se desiludindo, que você está acreditando em si, acreditando no seu potencial, que você pode mais e além. O objeto A na prateleira, a fetichização da subjetividade. Sim, a subjetividade sempre foi um papo notório, sempre foi um papo muito intelectual, que tem muito a ver com as sistemáticas de hoje. Marx fala do fetichismo na mercadoria, Lacan fala do objeto A, a causa do desejo. No marketing moderno, o que se vende não é o produto, mas a promessa de que você será completo. A frustração depressiva ocorre quando o objeto é comprado e o vazio permanece. Ou seja, o gozo súbito, repentino, o consumo imediato, zum, zum, puf, quebrou o coração, consegui o que queria, gastei tudo o que queria, não tenho mais. E agora? O que eu devo fazer? Devo procurar outro objeto, mais de gozar, produzir e ter mais? Isso aí é que leva à avalanche do capitalismo tardio, que é sempre em busca de sabedorias, em busca de poder, em busca de fama, em busca de sucesso, em busca de saúde. E é uma busca que nunca tem fim, uma busca que está sempre num looping. A saída pelo discurso do analista. A conclusão dessa minha videoaula
Como romper o círculo? Lacan propõe que a única saída é o discurso do analista, que faz o quarto de giro no discurso do capitalista. É o retorno à falta, a aceitação do limite ao encontro como um desejo singular, longe das metas de faturamento. Vamos lá. O loop infinito, a falsa promessa de um mundo sem limites. Bem, essa é a ideia de mundo. Mundo enquanto mundano, mas não enquanto Kairos, mundo de Deus. Aqui no Atzilut, a gente percebe que o discurso do capitalista, baseado no discurso do capitalista e a formação da castração, você quando comunica para o seu mercado, por exemplo, na minha videoaula, para essa minha mercadoria, essa videoaula vai vai ressonar com algo dentro de você que vai te fazer questionar e vai te fazer perguntar aí embaixo nos comentários. Já vai deixando like, já vai compartilhando e você vai se perguntando por que eu sou assim, por que isso, por que quero eu da minha análise. Aqui com o professor especialista em psicologia Pedro Victor Lucas Bonf. Você precisa do meu aconselhamento psicoterápico e submergir para emergir no mundo dos grandes filósofos. Para você se tornar filósofo, você não começa do nada, você tem que ter alguma influência filosófica. E a minha influência filosófica é Hegel e Platão, Sócrates. A engrenagem do desejo, em Lacan, não em Hegel, mas em Lacan. Porque trabalhamos para não chegar a lugar nenhum, sempre andando em círculo. Porque, baseado na mais-valia de Marx e o mais de gozar de Lacan, esse gozo que a gente tem, repetindo da vida, não é nada porque a gente está sempre perambulando ao redor do objeto A, sempre procurando concatenar significante para significante. O objeto A é o que representa, é o sentido do significante sobre o significado. E nesse simbólico, você quando está projetando para o seu mercado, você está projetando a psicose. Ou seja, se não for a terceira pessoa, a psicose, você não trabalha o lado da labuta profissional, que é se colocar no seu lugar, assumir o lugar de outro, assumir o lugar de analista. E eu, como psicanalista, estou assumindo o seu lugar para que você entenda que vale a pena criar. O chicote invisível, quando você se torna seu próprio carrasco. Isso é base lá de toda a sociedade, desde a época de Faraó, mas em tempos modernos está muito mais impulsivo. Os tempos de hoje, as criaturas são muito mais impulsivas. Baseado na dialética do senhor e do escravo de Hegel, por exemplo, um quer mandar mais que o outro. Por exemplo, seu mindset. Você tem o seu senhor. O seu senhor é a razão, a consciência. E o seu escravo é a sua razão. Você é a razão de sua da sua subjetividade, a razão subjetiva. E o seu senhor é a consciência, o Brahman, Parabrahman, consciência, o absoluto de Hegel, o Deus, o Jeová, o pensamento, a cognição. E essa busca está sempre no objeto, está sempre ontologizado, cara, está sempre no ontológico, para que os deveres de cada dia, as preocupações, como diz a Bíblia Sagrada, aqui falando de uma maneira bem rápida, a gente não consegue conter, a gente consegue ter um multiprofissionalismo nesse tempo de contemporaneidade e multiprofissionalismo, que é não tentar abraçar o mundo com as pernas, mas tentar ser parte de uma família que não está nesse mundo, mas que o mundo precisa da sua luz para te fazer agigantar e brilhar como uma estrela, como um quasar. Esse é o chicote invisível. Quando você critica, quando você julga, quando você pensa. E se você pensa sem criticidade, sem senso crítico, você apanha do chicote invisível, que é a briga dos anjos. Por exemplo, o chicote é você assumido em tom de virtude. E o chicote é o arcanjo. O arcanjo diz para você o que a virtude está querendo dizer, o cor da virtude está querendo dizer para o arcanjo. Aí o chicote é o arcanjo. Toma! Repressão. Toma! Denegação. Toma! Fora-clusão. Toma! Perversão. Toma! Neurose, psicose e perversão. Nesses três diálogos, nessas três estruturas, que você vai sendo chicoteado, você vai sendo impugnado, você vai sendo exprimido, você vai sendo colocado para fora, a sua mente começa a desacelerar e você começa a enlouquecer. Quando a mente começa a enlouquecer, é o sinal de que a calmaria tem poder. E a calmaria tem o poder de ficar calmo para quem é inocente.
Eu sou inocente. Todos nós somos inocentes, querido. Não tem essa, não. A calma que escraviza, justamente, é o silêncio dos neuróticos. Porque hoje em dia a sociabilidade se tornou a commodity, ou de um ethos social, societal, político, de uma comunidade, de uma vila, de uma cidade, de um lugar, de um país, está frente relacionando a fenomenologia existencial com base nesse protótipo de massas, que é as religiões do fascismo. A calma é baseada no mindfulness como lubrificante da exploração. O lubrificante da exploração é a castração fálica. Você não deve pensar que você peca quando você age fora do simbólico, do lógico. Sufocado por demandas, a ansiedade diante do algoritmo que tudo vê. Se tudo vê, é porque tudo sente. Se tudo sente, é porque tudo é. Se tudo é porque eu sou. E se é porque eu sou, é porque é tudo. E se é tudo, é porque é íntegro. Se é íntegro, é porque já se passou. E se é porque já passou, é porque a ansiedade e o desejo do outro, o desejo do pai, o desejo da sociedade, o desejo da fase adulta está centrada, enraizada nas bases do solene professor. O luto pelo eu ideal, a depressão como queda ética no mercado, baseada na depressão como covardia moral. Lacan pega pesado demais, dizendo que a depressão é uma covardia moral, mas a depressão é um quadro clínico que afeta 1 bilhão de pessoas no mundo, mais 1 bilhão de pessoas no mundo com ansiedade, mais 1 bilhão de pessoas no mundo com psicopatologias. De todo tipo, são 3 bilhões de pessoas no mundo doentes. O resto está tudo normal. Não tem alucinações, não cai no triângulo das Bermudas, que são as estruturas clínicas, essa pizza, esse rodízio, essa anatomia clássica do capitalismo, que é a doença, gerar a doença para que se tenha o produto, para que vença a doença, para que ganhe dinheiro sobre a doença. Todo capitalista pensa assim. Máscara de sucesso, a fragmentação do ego na era da performance. Justamente, a máscara de sucesso, a fragmentação do ego na era da performance. Por que o ego está fragmentado? Você deve se perguntar, por que as máscaras de sucesso? Porque você não é somente um objeto A, você não é somente um real de uma profissão. Você é aquilo que você treina para ser na integridade da consciência do saber absoluto. Você sabe tudo. Se você sabe tudo, você sabe diferenciar. E quando você parte para esse todo, que é o homem, o santo homem, cada um tem o seu, cada um é o que é, você começa a transpirar e fazer a fotossíntese da felicidade pela polivalência do que vem como ser poder. Puissance é uma palavra que significa poderia, poder. E jouisson é a palavra francesa que significa alegria, prazer. Então, o poder e o prazer são correlacionados. Você deve ter coragem para que o seu poder de liberdade te deixe caminhar com segurança. E para ter segurança, você precisa não ter insegurança. E como é que se combate a insegurança interior? Fazendo o motor da válvula psíquica girar e esperar o tempo certo para agir, para poder e fazer o que você bem entender que quiser fazer, que seja moral e ético. O delírio coletivo, a queda da lei e o surgimento da psicose social, baseado no declínio do nome do pai. Se você esquecer da consciência, porque o nome do pai é o nome do mestre, é o nome do real, é o nome que rege todos os nomes, é o infantoma boex. Se você esquecer da consciência e partir para o inconsciente, você vai criar um delírio delírio fatídico, veja bem, um delírio fatídico, baseado na irrealidade, surrealidade e virtualidade do que é errôneo. E o que é errôneo? Se você for excluir o nome do pai, você vai ir para o mundo da criminalidade. É aí que você pode estar susceptível a errar, pode estar susceptível a se machucar, pode estar susceptível a se ferir. E o ferimento não é uma figura narcísica ali no seu peito, na sua alma, no seu hedonismo, ou no seu epicurismo, ou no seu estoicismo. É um ferimento do lado de fora, porque se a sociedade não acredita mais em Deus,
não acredita mais em Deus, que é Pai, Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus, ou como quer que você queira representá-lo, cognição, conação e volição, de acordo com o hinduísmo, ou no budismo, concentração correta, atenção correta, pensamento correto. O pensamento vem da boca, cara, e a boca vem do pensamento. Um está relacionado ao outro, vendendo o vazio. Por que vendendo o vazio? Porque comprar nunca preenche o que falta. Baseado no objeto A e a fetichização da subjetividade. Devemos ter essa fetichização como lei de castração fálica para que possamos preservar-nos do nome do real, para não cair num delírio coletivo ou numa psicose de delírios coletivos, que seria a catástrofe delusiana da esquizoanálise. A grande ruptura, como reaver seu desejo fora do faturamento, baseado na saída pelo discurso do analista. O analista vê o loop, o chicote invisível, o algoritmo e o vazio. E o que ele faz com isso? Ele faz uma metamorfose que faz o loop infinito, a falsa promessa de um mundo sem limites, invertendo o discurso do mestre, que acredita que não há não, que não há não, que não há impossível. Aí que vem a psicose. Aí que vem os estados alterados de consciência. A engrenagem do desejo. Por que trabalhamos para não chegar a lugar nenhum? Porque você não saiu de lugar nenhum. Esse é o dilema do capitalismo. É o fetiche da mercadoria. Se você acredita que você está no fetiche da mercadoria, na ciência, na filosofia da ciência, você está produzindo. Mas você está sendo subproduto. Você está sendo objeto histérico ou analítico e capitalista e universitário e de mestre do discurso no qual você se fundamentou como fantema para trabalhar sobre. O chicote invisível, quando você se torna seu próprio carrasco, você se torna escravo das suas produções. Quanto mais você produz, mais você olha para o reflexo narcísico no espelho de Édipo, de Sofocles, Édipo rei, e diz, eu sou rei, eu sou que nem Shakespeare, eu sou o Deus, o homem, I'm the man, the king, the God. E minha mãe já me disse, eu sou o homem dos homens. Brincadeira. Eu sou calmo, uma pessoa muito calma, muito lenta para a cólera. Estou aprendendo ainda isso. A calma que escraviza. Como o Mindfulness se tornou ferramenta de gestão, baseado no Mindfulness como lubrificando a exploração, quando a meditação serve para aguentar o insuportável. O insuportável é você ficar parado, deixar que o ócio domine, a preguiça domine, os pecados dominem. Porque sem o nome do Pai, que é o nome da razão, o nome do real, você vai olhar perdido, você vai olhar no espaço, vai tentar enxergar o ontológico. E tem diversas maneiras de enxergar a materialidade ou o materialismo do ontológico, dependendo de como você está capturado no vazio do ontológico, no fundo, porque há uma blindagem, porque há o agalma, como você interpreta o seu mestre, Lacan, por exemplo, Hegel, por exemplo, Marx, por exemplo, ou Sócrates, por exemplo, ou Platão, por exemplo, ou Aristóteles, por exemplo, ou Jesus Cristo, por exemplo, na Bíblia, se tratando de algo teológico, ou teleológico, de acordo com Hegel. Sufocado por demandas, a ansiedade diante do algoritmo que tudo vê. Se o algoritmo hoje tudo vê porque é a presença onisciente, onipresente, onipotente de Deus, é porque você está balizando em todos os lugares. Por isso que você precisa desse Big Bang para o Big Crunch. Essa expansão, constrição é a respiração calma, a respiração com abdominal, a respiração diafragmática, a respiração de neném. Não passa nada. Já passou, tá vendo? Não passa nada. O luto pelo eu ideal. Qual é o eu ideal? É aquele desejo, tantos desejos. Se a gente fosse pensar de boca, o meu desejo eu quero que se realize. Pô, isso aí é impossível. Isso é impossível. Na fenomenologia do direito de Hegel trata bem isso daí. Tem que ter processo jurídico, empresarial, civil, tem que ser aprovado pelo bem comum da sociedade, de acordo com a constitucionalidade, para ver se você tem a propriedade, que é o trabalho, que é o esforço, que é o suor, que é o desejo sendo reconhecido. Por exemplo, aqui na minha videoaula, deixe seu like se você já gostou. Você vai estar contribuindo muito. Se inscreve aí no meu canal, que o professor Pedro Victor Lucas Bonfim vai te dar uma aula magistral, vocês dois, e vocês vão aprendendo a como sair do mundo do imediatismo, desejo que você sabe tudo e que você pode impor ou imprecar ou imperativizar o seu desejo com base no desejo do seu outro, que é o desejo do outro.
que não é o seu, é o do outro, é o outro que está moldando o desejo de uma sociabilidade social-democrata misturada com fases de fascismocracia e democracia de materialismo dialético, que a gente está retornando aos poucos ao materialismo dialético sem os fantemas de cada biopoder. O luto pelo eu ideal, a depressão como queda ética no mercado, baseado na depressão como covardia moral. Covardia moral não é ter depressão. Depressão é um caso sério, clínico. Não é você simplesmente se fechar no casulo, não é simplesmente você se fechar no quarto escuro, não é simplesmente você ficar retraído porque você tem medo de ser julgado, você tem medo de ser abatido. Se você já foi abatido, se você já virou poeira, se você já foi, já voltou, de quem mais você tem medo? Se tudo é amor, se teu pai amou, se você amou, abrace forte e viva a vida com intensidade, sem medo da morte. As máscaras de sucesso, por que não há? Há sempre um, mas não deve teimar contra você nem contra Deus, mas deve respeitar para que você não caia no cinismo, achando que é onipotente, achando que é um autarca, achando que pode chegar em qualquer lugar e fazer desse lugar o seu direito imediato de acordo com o seu discurso, direito de discurso capital. O resultado do capitalismo imediato, livro 4 de Marx, o Capital. As máscaras de sucesso, a fragmentação do ego na era da performance, porque nós estamos sempre buscando fazer o melhor de si, dar-se, entregar-se, imiscuir-se no mercado até que o mercado se torne o seu oceano, o seu mercado, e você não pare de produzir os seus sintomas, de gerar consciência através dos seus sintomas, de gerar crescimento e maturidade espiritual, mental, moral, ética, cidadã, como cidadão que tem os seus direitos reservados. O delírio coletivo, a queda da lei e o surgimento da psicose social. A psicose social quer dizer que nós já estamos nessa fase, a fase de que a fragmentação do eu, do povo, está na disputa, na guerra de classe. Na guerra de classe, o antagonismo social vai puxar para um lado, vai puxar para o outro, e todo mundo vai ser puxado de um lado para o outro. De um lado para o outro já estão sendo puxados. E nesse empurra das pulsões, pulsão de morte, pulsão de vida, pulsão de vida, pulsão de morte. Princípio do prazer, princípio do desprazer. Minha culpa, minha tão grande culpa. Não, cara. Não é bem assim. É bem assim, mas não é bem assim. De outras maneiras, é um dilema ético. Você se lidar com um dilema ético. Ético de conformidade ou ético relativa. Isso depende de como você observa o vazio, como você percebe a estranheza do olhar sobre o objeto mais de gozar, que é o significante. Se o significante está ali te dando uma orientação, o que você deve fazer com o significante? Você deve concatená-lo a outro significante de razão, porque é razão, simbólico. Se o real do simbólico está indo e o simbólico do real está notoriamente, jurisprudencialmente correto, você está andando na norma social vigente do mercado social vigente. Se você está imbuído numa política de biopoder, você tem um projeto. E esse projeto deve ser desenvolvido para você bem saber, entender e até onde vai parar. Se você não tem ainda consciência plena do seu projeto de projeto de pesquisa, como é que você vai trabalhar o seu ser para que você possa crescer? A grande ruptura, é aí que vem a ruptura do analista, que acontece e diz para você que você não pode toda essa liberdade. Você não tem essa onisciência, você não tem essa onipresença, você não tem essa onipotência, porque se você tivesse, logicamente, se eu tivesse a onipotência de Deus, eu colocaria o humano no meu bolso, não tem nenhum centavo, e encontraria uma barra de ouro. Não tem barra de ouro no meu bolso. Então o loop infinito é o gaze, a representação de Zizek, e o chicote invisível, o algoritmo vazio. A gente sempre encontra um bolso vazio, algo vazio, um vaso vazio, uma mente vazia, uma mente que está querendo conhecimento, uma mente que precisa trabalhar o conhecimento, uma mente que precisa trabalhar o trabalho, uma mente que precisa psicologizar a organização do trabalho, uma mente que precisa vender o seu produto para não ficar carente, para não ficar careta, para não ficar doente, uma mente que precisa ser você outra mente. Nesse outro ser da mente, você não precisa mentir para você mesmo, é só falar que é prudente. Quando você é prudente, você não cai no loop infinito, a falsa promessa de um mundo sem limites, que é o mundo fragmentário dos psicóticos, achando que estão no poder, sendo amigo ou colega.
Isso é o que o mercado da inteligência do Brasil deu para os civis. Achar que nós estamos sendo os maestros do STF, de que o 8 do 1 foi aconteceu uma democracia lá, alguma espécie de democracia, mas que derrubou a democracia do povo e a eloquência do povo. Aí depois eles agem injetando no povo com poderio, o dinheiro, o capital, a commodity, o loop infinito para dar um finito ao infinito, que é essa estrutura, essa égide do Senhor. E o Senhor, essa égide do Senhor escravo você dá aquilo que você tem. A engrenagem do desejo. Por que trabalhamos para não chegar a lugar nenhum? Porque toda corrida vai te levar ao vazio quando você se depara com o capital. O capital marxista. O capital marxista. E nesse capital marxista, não é somente procurar Deus no vazio, circulando, andando em círculos, mas é a representação da ruptura do analista que dá a orientação de como capturar o vazio do outro, de você, meu ser de luz, para que esse vazio que você esteja enxergando do seu direito, da sua propriedade, de você criar, do seu poder de criação, de construtonismo, de cosmocrata, porque você é um ser de luz cosmocrata, para você fazer de você, para que você entre nessa disciplina e se discipline para o mais de gozar, que é retardar o mais de gozar, gozando todo sempre com a jouissance, que é o seu lado feminino. Não é um lado de erro de pensamento, ou pensamento obtuso ou dissonância cognitiva, mas um pensamento social que diz: isso é uma forma de expressividade social, mas não vá medir seus interesses com os interesses de outrem, porque às vezes podem acabar em dissonâncias. O chicote invisível, quando você se torna seu próprio carrasco. Justamente, toda vez quando você é criança, você está no santuário, você sabe que você quer ter uma profissão, um fetiche, mas sabe que você não precisa do fetiche. Você não precisa de nada, porque senão você vai se corromper. E se corromper, você vai se tornar tóxico. E o que é o dinheiro? É uma bênção, mas não é tóxico? É tóxico, mas você precisa, porque você precisa se desintoxicar. Então você dando um like aí, um joinha, comentando abaixo, e mandando um pix para mim, você vai se desintoxicar com a carga de luz de conhecimento, porque eu sou um trabalhador de conhecimento. A calma que escraviza, como o Mindfulness se tornou ferramenta de gestão, baseando o Mindfulness como lubrificante, entre aspas, da exploração. O Mindfulness é nunca se perder do mindset e nem se perder da análise SWOT, nem se perder do ERP, Enterprise Resource Program Planning, que é você fazer a gestão do conhecimento com a gestão de pessoas e a teoria do conhecimento, você mesmo criar o seu próprio estruturalismo, no qual o reproducionismo deixou a desejar que você representasse esse novo agalma de estátua, santidade para o bem comum. Essa é a calma que escraviza. Se você se manter sempre em calma, você vai estar escravizado por ela, mas vai ser... É o que a esquerda menos quer, é a calma. Porque a esquerda quer histeria, a esquerda quer a balbúrdia social. E essa balbúrdia social é o que gera o fermento. E o fermento é o que gera os aplausos, o que gera a euforia, a loucura. E as pessoas estão viciadas na loucura. Não na minha loucura, na loucura dos meus livros. Você pode comprar aqui eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do YouTube. Aqui no meu canal Luz Quântica Videbs, Diagnóstico Verás e Reconhecerás. Adquira já o seu livro Raja Nakalej e Nernanda, um amor. Compre logo a série, vá por mim, compre a série, pelo amor de Deus, que eu te dou até um descontinho. O luto pelo eu ideal. É o luto, a luta, não o luto. A luta pela depressão como queda ética no mercado. Que ficou obsoleto, que ficou passado. Não ficou. O meu livro é um livro revolucionário, contra-revolucionário e de bacharelado para que você entenda os mistérios numéricos e alfanuméricos binários de que você pode criar, a partir daí, um mundo de possibilidades, um mundo onde você vai ter ali no seu objeto numenal escondido a grande produção da capitalização e da capitalidade de capitalizar. Aí você vai começar a criar o seu próprio
a sua própria protógene de estereótipo e protótipo de robótico, de híbrido, de humanidade híbrida e divindade poética, humanista e dentre tantas outras correntes filosóficas. As máscaras de sucesso, a fragmentação do ego na era da performance. Porque somos todos performistas. Queremos sermos melhores uns que os outros. É porque o neoliberalismo invadiu o campo do capitalismo de Estado e inverteu as coisas. Colocou o capitalismo de Estado como sendo mestre. E o neoliberalismo se tornou o capitalismo de Estado. Simplesmente assim, sem hipocrisia nenhuma. O delírio coletivo, a queda da lei e o surgimento da psicose social, baseado no declínio do nome do país. A psicose social seria a pior das hipóteses. Seria o confronto com o virtual, a delinquência, a danação, seria o inferno da esquerda, que é a doutrina vermelha, que são o comunismo, o anarquismo até que vai, se for bem elaborado, mas existe tanto tipo de anarquismo que não me convém me conjecturar, é só não cair na armadilha do void subjetivo. Se você entender na minha monografia de graduação de curso Tecnologia e Gestão Pública pelo IFRN Natal Central, você vai entender que perspectivas sociológicas para a gestão pública, a greve pela gestão, o título do meu trabalho de conclusão do curso, minha monografia, as perspectivas sociológicas são todas essas perspectivas. São perspectivas do sociológico, cara. O sociológico da filosofia econômica, política e de direito. O sociológico da filosofia da perspectiva sociológica da filosofia da natureza, sociológica da filosofia da linguagem. Aí, criando isso, você vai querer se estratificar. E é isso que os detentores do poder, os tradicionais, os conservadores, não querem. Eles querem que a gente se conserve, se mantenha puro, casto, sabendo que o reproducionismo da nova ordem seclorum é comum e está acontecendo no mundo inteiro e que está sendo o grande apoteose do fetichismo da grande mercadoria marxista, que é o comunismo global ou a nova era dos androides trabalharão pelos humanos, os humanos serão substituídos por robôs e nós não faremos mais nada a não ser que viajar entre outros cosmos, como eu expliquei anteriormente, cosmocratores, criadores de mundos que dialogam. Mas eu vou contar um segredo. Há uma fase aí chamada hibridismo. Nesse hibridismo, não é nada novo sobre o Sol, não é nada novo. No hibridismo, a máquina e o cérebro já estão conectados, eles estão dando esse passo a passo, devagarzinho com o Tetrahedral Collision, os supercomputadores quânticos, de que a gente tem esse potencial, e esse potencial de Deus já está aí no digital, e o digital é você, no pixel. Você olha para o seu corpo, você não vê a molécula, você não vê o sangue, você vê o que é digital. Essa é uma teoria muito importante que mistura PhD em nanobioinformática, que é para novo tipo de materialidade. Por isso que há um grande corre-corre aqui no Brasil pelos metais nobres. E esses metais nobres não é o pensamento, é o que dá origem aos novos elementos da tabela periódica química. Se há química ou não há química, entendeu bem? A grande ruptura, como reaver o seu desejo fora do faturamento. Não, vendendo vazio, porque comprar nunca preenche o que falta. Porque se você erra, você falta, e a falta você preenche. E você preenchendo, você se abnega. E você se abnegando, você se doa. E você se doando, você se entrega. E você se entregando, você recebe uma ajuda do doer. Você não é... Eu sou o doer, mas eu tenho um doer do meu doer. O doer significa o doador, o mestre, Lacan. E Lacan me explica que, para que a gente possa concatenar significante mestre, razão, discurso, ponto final, ponto vírgula, exclamação, a frase, a letra é o C, a língua portuguesa, no caso, a oração, o tipo de oração, a grafia, a gramatologia, como diz Derrida. E nessa gramatologia a gente vai a fundo no loop invisível, no chicote invisível, que cai justamente nesse discurso do capitalista e a fora-inclusão da castração. Por que nós estamos fora-incluindo a castração? Porque nós estamos aprendendo a
culturar. Por que a engrenagem do desejo? Porque trabalhamos para chegar a não chegar a lugar nenhum. Porque a economia não é apenas sobre dinheiro, é sobre a gestão do prazer. Quando o prazer acaba a graça, acaba a boa aventura, e você chega no estado do término, a morte, o luto, a dor. E a dor é o tum-tum, o coração partido, e a pedra de Sísifo rola para baixo e você continua a empurrá-la para cima e começa tudo de novo. Porque você está aparecendo em holofotes, você está sendo mediatizado, você tem esse capital, você tem esse marketing. O chicote invisível, com o chicote invisível, quando você se torna seu próprio carrasco. O carrasco não está fora, ele está no espelho, no estado de espelho. Sim, o carrasco é você, o seu mau humor, o seu lado negativo, a sua Lilith, o seu lado negativo. Na astrologia, a Lilith é a lua negra é a lua nova. A lua nova é a lua de dia, que está obscurecida pela sombra do sol, que é você mesmo. O seu lado masculino, que é a sua... Não o seu... Por exemplo, eu vou colocar aqui no meu caso, o meu pedrocentrismo. Eu sou um pedrocentista? Pedrocentista, lógico. Pedrocentista. Centrista. Aí você cai na lógica. O que é a gramatologia derridiana da desconstrução fálica da castração? Se já estamos castrando e faracolando a castração. Significa que a calma vai escravizar você e que a gente tem que colocar o mindfulness como uma ferramenta de gestão do tempo. Quando a meditação serve para você aguentar o insuportável, que é o zum, o martelo no coração, a facada na alma do subjetivo, é porque você está gastando, você está literalmente colocando tudo para fora, tudo o seu saber, todo o seu ser, toda a sua flor, tudo que ressoa e o que cria ressonância e que cria sintonia com o que é estimulante para você e o que é moral no seu superego. Sufocado por demanda, ansiedade diante do algoritmo que tudo vê. O algoritmo que tudo vê é isso. Você está vendo tudo daí e eu estou vendo tudo daqui. O algoritmo que tudo vê que significa que eu faço parte do outro, que é você, que está te orientando a fazer sucesso. O luto pelo eu ideal, a depressão como queda ética no mercado. Por que a ética caiu no mercado? Não temos mais ética no mercado? Por quê? Há alguma forma de selvageria no mercado? Alguma fase de barbaridade no mercado? Não. O mercado sempre foi bárbaro. O mercado sempre foi assim. É guerra política com guerra política. De um lado para o outro. Não tem como romantizar a guerra política. A guerra política é um romance, uma odisseia, no qual a gente batalha pela paz, descrito no meu livro. Pelo amor de Deus, parem com isso. Porque tá demais. Parem. Toda vez que você pede para parar, a pedra de Sísifo vai lá. Os deuses vão lá, as divindades, Deus Jesus vai lá, move todos os outros deuses para que você saia do túmulo, entre. A pedra de Sísifo é a Eucaristia. Tirou a Eucaristia, colocou no sacrário, tá dormindo, tá sonhando. Sonho e safo, tá em outro mundo. Colocou a Eucaristia na pedra de Sísifo, lá em cima, no topo virou a divindade, a perfeita homeostase do capitalismo. Chegou a lugar nenhum. Chegou ao vazio de novo da substância. O capital. Só sei que nada sei. O grande retorno, a grande ruptura. Como reaver seu desejo fora do faturamento. O que você faturou com isso? Te trouxe prazer? Você conseguiu chegar nas suas metas? Eu não consegui chegar em nenhuma meta até agora. Porque não está na questão do meu desejar, está na questão de como eu desenvolvo e desempenho o meu desejar para que o desejar do outro seja alcançado, que é o seu desejo autônomo, liberto, e não libertino, liberto e liberal, para dar o seu joinha para essa aula magistral do professor especialista em psicologia, Pedro Vico Lucas Bonfim. Vai ficando por aqui, vai agradecendo a você, meu ser de luz, para que você tenha mais luz e para que você vá ficando mais consciente de si mesmo. E assim você consegue ser o locutor realmente da sua própria propriedade de valência. Porque a valência não é somente o aço valeriano do falo, que é a castração simbólica, mas sim algo que transpassa a fantasia do fantema. E o fantema é, se você é profissional,
você deve ter essa alienação parental com a figura do outro, que é o seu ideal de ego. Querer que o seu nicho de mercado obedeça. E seu nicho de mercado obedecendo, vendo em você a simbólica não, o simbólico, o semblante paterno da alteridade, da maestria, você consegue o visual no momento do loop, que para Lacan, o discurso do capitalista mostrando as setas que não se interrompem. É bem assim. Lacan diz que o desejo nunca para de se nutrir porque o inconsciente nunca para de cessar de não se inscrever. Não cessa de não se inscrever. Porque a gente está sempre desejando se abastecer de algo para criar e para reformar ou para trazer de novo. Porque a realidade não é perfeita, o real não é perfeito. Por isso que o real é um trauma. O real é estruturado como um trauma. Se você olhasse, na realidade, de acordo com o direito hegeliano, a filosofia hegeliana do direito, eu quero isso, você vai ter, abre um mandato de injunção para fulano de tal ter essa propriedade. Não pode, tem que passar, não é bem assim. O direito individual deve estar submetido ao social. E quando você, um direito individual, bate no direito social, você antropologiza, aí você pode pleitear pelos seus direitos, tanto individuais quanto coletivos sociais, do seu coletivo social. No caso, o que é um louco? O louco é uma estratificação social que recebe uma aposentadoria por não conseguir trabalhar e não poder se sustentar. Isso é uma forma de dar um nome a uma classe de trabalho que está ali encostada, porque está alienada na protogênese do eu doente, na potência do ego, do ideal de ego potente, que não é potente, que ninguém é superpotente, nada a ver assim não. Porque se fosse como os contos de filosofia de Nietzsche, primeiro analista, filósofo analista, a Lacan, não existiríamos. A carga é muito traumática, muito traumatizante. Então, para o melhor ismo que você tente colocar nisso, e esse isso, e esses ismos que você tem por aí, tente resolver bem e tente não cair no fetichismo do iacionismo, que é o iacionismo é a inteligência artificial dependendo do hibridismo, de criar mais coisas e colocar um substantivo para descrever essa substância de caráter que goza de um certo fetiche da mercadoria, que é a produção de sua própria produção, do produto de ser mercado de produção capitalista. Termino a aula, meu ser de luz. Muito obrigado por ter assistido a videoaula até o fim. Espero que tenha gostado. Espero que tenha entendido pelo menos um pouco do resultado. Espero que o seu desejo seja confrontado pelo não desejo. Espero que você reflita de que a consequência, o que você vai causar como consequência, vai te trazer realmente o agalma. O agalma é o objeto A circundando o real. O real é algo onde você quer chegar. Por exemplo, eu quero chegar no Ministério da Cidadania. Eu vou colocando ali, eu vou chegar lá no Ministério da Cidadania e você psicanalista de massa, ou você psicanalista de controle, ou eu vou ser simplesmente um pequeno produtor, empresário, microempresário aqui no meu canal. Isso a gente não sabe, porque isso daí está no agalma do real que ainda não se revelou como missão. E minha pequena missão aqui é sempre que há uma nova missão que a gente tenta explorar, que a gente vai deixando o obsoleto para trás e partindo para o novo, criar mais. Muito obrigado, Ser de Luz, por ter assistido até o final dessa videoaula. Namastê, gratidão, shalom para ti, irmão, shalom para ti, irmã. Fique com o Espírito Santo de luz e energia, que é cada um é você, entre você e você mesmo. E se encontrem na minha videoaula, aproveite e compre meus livros que vocês vão se descobrir, não como os fetichistas, mas como aquele que não viu, não ouviu, sequer falou. Sequer falou? Sequer falou. Você falou o que pra mim? Conta aí pra mim. Sequer falou. Se você não ouviu, ou seja, palavrizão.
A palavra visão é que não tem nada dessa história de conceitualizações, fenomenologia da conceitualidade. Não há nada novo sobre o mundo, mas estamos sempre renovando o mundo com as inovações tecnológicas, do qual a educação move a pedra de Sísifo, e cada divindade humana, cada corpo humano é uma divindade. E essa divindade é um universo totalmente diferente que vai criando outros cosmos totalmente diferentes. E eu, como tecnólogo em gestão pública, especialista em psicologia e entusiasta, filósofo, guru da luz quântica e filósofo, entusiasta filósofo mesmo, da luz quântica, filósofo, aqui eu falo como filósofo, aquele que produz a filosofia, aquele que produz a chama da sabedoria, a peça central do tabuleiro que falta para dar o checkmate, é que você não há tabuleiro para dar o checkmate, porque o mestre não é o tabuleiro. O mestre é a mesa, e a mesa é quadrada. E o quadrado tem um triângulo no meio, e o triângulo no meio significa que existe um pavão, que é o ego exacerbado, e existe a fênix, do lado direito da imagem, fazendo a parallax view da coisa. Você deve virar a fênix, você deve sempre queimar-se para ir além dos horizontes e encontrar seu lugar, que é em qualquer lugar onde você se sinta bem, ou queira desejar mais, desejar mais, desejar mais para se sentir melhor do que nunca antes fora antes. Certo? Beleza, pura. Tchau, tchau.